A história da parapsicologia está diretamente ligada à questão da saúde mental. Isso ocorre basicamente porque a parapsicologia tem as mesmas raízes da psicologia. Desde o começo, alguns dos pais da psicologia moderna tiveram um interesse nos fenômenos extraordinários ou paranormais. William James, por exemplo, era muito interessado nas experiências religiosas, escreveu um livro chamado Variedade das Experiências Religiosas, estudou durante décadas algumas das médiums mais famosas como Leonora Piper e Eusapia Palladino. Sigmund Freud era profundamente interessado na telepatia, estimulava seus colegas a estudarem a telepatia e só recuou quando isso começou a ficar mal visto para o empreendimento dele de promover a psicanálise. Jung fazia análise das próprias experiências, era muito interessado em sincronicidade, inclusive em fenômenos ufológicos. E mais recentemente, Abraham Maslow, conhecido pela pirâmide das necessidades, mas ele também era muito interessado nas chamadas Peak Experiences, ou experiências de pico, escreveu até um livro sobre isso. E desde então até hoje, a parapsicologia ela vem sendo feita principalmente por psicólogos. Observando a história da ciência, e mais especificamente a história da psicologia, o que a gente primeiro observa é que é uma tarefa que é levada a cabo principalmente por homens. Até é meio natural de se esperar que numa ciência humana esses homens procurassem estudar aquilo que fosse diferente. E no caso, uma das coisas diferentes para esses homens eram as mulheres. E nada mais natural do que derivarem uma doença ou construir uma doença, um conceito, que é o conceito da histeria. Hister vem de útero. E até hoje nós usamos o termo histérico muito mais para mulheres do que homem. Então esses psicólogos procuravam estudar aquele comportamento que os fascinava, que os causava perplexidade e que para eles era próprio das mulheres. Agora a ciência ela também é um contraponto ao discurso que era dominante até então, que era o discurso religioso. E para a religião, que também era um empreendimento principalmente masculino, e que procurava disciplinar também mulheres com comportamento estranho, o problema não vai ser significado em termos de doença, em termos de transtorno mental, mas em termos diabólicos, demoníacos. A religião utilizava mais a ideia de bruxa, de bruxaria, ou da mulher que estivesse possuída pelo demônio. Então, a ciência ela representou uma certa ruptura, procurando trazer para a questão orgânica e neurológica, um problema que até então a religião tratava como um problema sobrenatural ou metafísico, mas por outro lado continuava sendo um empreendimento masculino, de instituições masculinas procurando disciplinar o comportamento feminino. As coisas começam a mudar de cara mais ou menos a partir da Primeira Guerra Mundial, quando muitos soldados começaram a retornar da guerra e também procurar o auxílio de psicólogos para os seus males. Foi aí que muitos psicólogos começaram a perceber que alguns dos sintomas que eles atribuíam para a histeria também estavam presentes naqueles ex-soldados. Um outro choque para esses psicólogos e médicos, quando eles começaram a procurar escutar essas histéricas e ir além um pouco da pesquisa orgânica e biológica para passar por uma pesquisa mais psicanalítica e começaram a escutar relatos de violência doméstica nessas supostas histéricas que às vezes poderiam ser filhas ou esposas ou irmãs de membros da alta sociedade, membros que apoiavam a ciência. Então a psicologia da histeria passou a ser algo muito delicado de se fazer e que podia expor problemas daquela própria sociedade. Mas isso já é assunto para uma outra discussão. O que eu quero ressaltar é a relação da parapsicologia, que ela herdou um pouco essa própria tradição e no começo também era um empreendimento feito por homens estudando mulheres. Aqui é uma fotografia de Fleur Noir, um psicólogo francês que estudava Helen Smith, que supostamente tinha escrita automática, escrevia em outras línguas, tinha visões do planeta Marte e lembranças de vidas passadas
na Índia e em outros países, por exemplo. Fulham levou a cabo um estudo que era tanto para procurar investigar a verdade por trás das alegações e por trás da performance da Ellen Smith, mas também um estudo da sua personalidade, um estudo psicológico dessa médium. Aqui são outros exemplos de médiums que foram estudadas pelos pesquisadores das ciências psíquicas. Agora, nestes casos, a preocupação não era tanto da possível patologia ou anormalidade psicológica da médium, mas sim o estudo dos fenômenos, das evidências, possíveis fraudes ou possíveis verdades que pudessem estar por trás daqueles fenômenos que elas manifestavam. Então a parapsicologia ela foi investigando fenômenos estranhos, fenômenos humanos excepcionais, mas já se afastando um pouco daquela ótica de tentar encontrar uma doença por trás daquilo que não é normal. E atualmente nós encontramos uma tendência oposta àquela ciência masculina que a gente vinha falando até então. De 2 a 3 décadas atrás, as universidades já vêm mostrando isso mundialmente, um número maior de matrículas de pessoas do sexo feminino em relação às pessoas do sexo masculino. Ainda mais a psicologia, que já é tradicionalmente conhecida como um curso mais feminino. Não dá para saber bem qual vai ser o desfecho disso para as próximas gerações. A natalidade está diminuindo, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos, estão se dedicando mais à carreira profissional e possivelmente se dedicarão também mais aos doutorados e pós-doutorados e à pesquisa. Então eu não tenho dados sobre isso, estou fazendo uma mera especulação, talvez já existam dados sobre isso até, mas deve ser interessante observar qual será o efeito de um número crescente de pesquisadoras da psicologia e em que isso vai significar para transformações nessa área. Aqui eu cito apenas 2 exemplos de instituições, uma na Argentina, a outra na Alemanha, que procuram estudar a saúde mental dos assuntos relacionados à parapsicologia, já numa perspectiva de não colocá-los como problemas mentais, transtornos mentais ou disfunções de comportamento, e sim como fenômenos humanos que, apesar de não serem extremamente comuns, são fenômenos um pouco mais raros, mas que não representam necessariamente uma doença ou um transtorno. Aqui são 2 exemplos, 2 links para periódicos científicos que procuram estudar a relação do poder da mente com a cura e com a saúde, sobre a influência, por exemplo, da mentalização na cura de pacientes, a influência da imposição de mãos, a influência de supostos campos energéticos na cura dos pacientes. Isso tudo são estudos que podem até ser considerados um pouco simples comparados com os estudos sofisticados que a gente tem na medicina, na psicologia, na farmacologia, mas isso é muito óbvio de se esperar, porque sempre estudos que estão ligados a instituições mais tradicionais, com mais peso, a pesquisas mais aceitas na área acadêmica, elas vão receber mais recursos, mais investimento, mais força de trabalho. Então, essas pesquisas vão ter condições de ser muito mais sofisticadas. Da mesma maneira que, por exemplo, a tecnologia para a exploração de recursos fósseis, de petróleo, por exemplo, é muito mais sofisticada, está muito mais avançada hoje do que as tecnologias de exploração de recursos renováveis, energia eólica, energia solar. Isso porque são áreas ainda periféricas, tanto quanto os estudos parapsicológicos de cura e de saúde mental. Mas apesar de serem áreas periféricas, elas vão aos poucos se inserindo nas áreas mais tradicionais da academia. Eu vou deixar algumas referências na descrição do vídeo com links para consulta de artigos que vale a pena conhecer, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Essa aqui é a referência para um estudo que aplicou uma série de questionários para médiuns de instituições espiritualistas e não médiuns, ou seja, um grupo de controle. E o que ele verificou foi muito interessante. Os médiuns apresentaram resultados muito parecidos nas escalas de saúde mental
em relação aos não médiums, e até em alguns índices, como por exemplo índice de bem-estar e de estressamento psicológico, os médiums apresentaram uma pontuação melhor do que os não médiums. Um outro estudo com médiums, realizado por uma equipe brasileira, também verificou uma tendência de que quanto maior é a frequência de fenômenos de incorporação, escuta de vozes espirituais ou psicografia, melhores eram os scores de questionários relativos à saúde mental. Então, num breve sumário, numa linha do tempo, a gente pode perceber o quê? Que os fenômenos anormais, paranormais, excepcionais, anômalos, eles vinham ao longo da história, desde os tempos bíblicos, sendo explicados em termos demoníacos, em termos de possessão por uma entidade malévola, sobrenatural. E que esse discurso começou a ser substituído pelo discurso da patologia, da doença mental, do transtorno biológico. E a parapsicologia tem um grande papel de contestar esse tipo de conclusão precipitada, porque nem todo fenômeno que possa evidenciar faculdades além daquelas que nós conhecemos, esses fenômenos não significam uma patologia ou um problema mental. Então, também essa tese que liga a mediunidade ou a sobrenaturalidade a doenças mentais vem se enfraquecendo. E agora vem tomando mais lugar, mais espaço no debate, a explicação de uma espécie de déficit cognitivo ou erro, um engano. Então, os argumentos mais utilizados para se combater a ideia de fenômenos parapsicológicos são os argumentos de ilusão, o que em inglês se chama de wishful thinking, é o pensamento que deseja ver alguma coisa, então ele vê assim, o erro, ou a falha de avaliação e outros problemas da avaliação da percepção. Mas isso é assunto para uma próxima oportunidade. Eu fico por aqui, deixando meu muito obrigado. Convido para se inscrever no canal e receber atualizações de próximos vídeos. Espero mesmo que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com os amigos. Se não gostaram, compartilhem com os inimigos. E assim a gente sempre tem público. Ok? Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.